Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 46 a 48. O capítulo 46 inaugura uma nova seção no livro de Jeremias. Agora, o profeta passa a falar sobre as nações pelas quais o povo de Judá foi disperso após o exílio. E o capítulo 46 começa justamente anunciando a palavra do Senhor contra o Egito, contra a nação que os exilados, aqueles que viviam ainda em Jerusalém após a queda de Jerusalém, procuraram asilo, procuraram se refugiar para fugir das mãos dos caldeus, como vimos nos capítulos anteriores. E o que chama a atenção nessa profecia é que ela aconteceu justamente no contexto da Batalha de Carquemes, que se deu no período do reinado de Joaquim, filho de Josias, no seu 4º ano do reinado, ou seja, aproximadamente no ano 605 a.C., mais de 20 anos antes do exílio de Judá. Nesse contexto, o profeta anuncia a destruição do Egito. O Egito será abalado e derrotado pelos caldeus. Por mais que subam cheio de orgulho, prontos para a batalha, logo eles se dispersam, ficam com medo, viram as costas e os seus valentes são derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. E há terror por todos os lados. Isso acontece pois o Senhor deseja se vingar desse povo. É o dia da vingança contra os seus adversários. A espada os devorará e ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Ali será o momento da vingança do Senhor contra os egípcios. O versículo 13 anuncia a vinda de Nabucodonosor, aquele que colocará em ruínas a terra do Egito. Ali, Mênfis será totalmente destruída. A filha do Egito está envergonhada e ela foi entregue nas mãos do povo do norte, dos caldeus. O capítulo, porém, se encerra com a promessa de restauração. Mesmo que o Senhor tenha entregado o Egito nas mãos dos caldeus, mais tarde ele voltará e fará com que ela seja habitada, essa terra, como nos dias antigos. E essa mesma realidade também se estende para o povo de Israel, para Judá. Ele ordena: não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. O Senhor destruirá totalmente as nações inimigas, mas poupará o seu povo. O capítulo 47 continua dizendo que o juízo do Senhor também virá sobre os filisteus. Novamente, as águas do norte se levantam e inundarão, serão uma torrente transbordante sobre os filisteus. O Senhor destruirá os filisteus, o resto que veio da ilha de Caftor. A espada do Senhor está sobre as suas ordens, e fará juízo contra os inimigos do seu povo. Essa curta profecia sobre os filisteus é sucedida pela profecia contra Moabe. O juízo do Senhor contra Moabe é justificado pelo seu orgulho, pela sua soberba. O versículo 7, por exemplo, denuncia que Moabe confiava nas suas obras e nos seus tesouros, e por isso também será tomada, por conta da sua confiança em suas riquezas. Moabe era um povo particular, pois não havia experimentado o sofrimento que muitos outros povos passaram. Moabe nunca tinha sofrido com exílio, com cativeiro, como declara o versículo 11. Mas agora o Senhor agirá contra Moabe e destruirá esse povo. Eles agora serão afligidos pelo Senhor. O verso 19 novamente condena a soberba de Moabe, declarando: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade e da arrogância do seu coração. E o Senhor conhece essas condições. O Senhor sabe como Moabe é orgulhoso e está disposto a fazer juízo contra eles. Porém, assim como nos outros casos, o texto termina com uma esperança. O versículo 47 afirma: contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Há esperança para Moabe. Esses textos mostram a justiça de Deus contra os inimigos de seu povo, contra as nações que não temiam e que não faziam parte da aliança. O Senhor é justo em puni-los, e ao mesmo tempo, o Senhor também chama o seu povo para um compromisso. A profecia dada contra o Egito, por exemplo, é anunciada justamente no 4º ano do reinado de Joaquim, no contexto da Batalha de Carquemes. Essa batalha se deu aproximadamente 20 anos antes da queda de Jerusalém para os caldeus.
Isso mostra que aquela busca que o povo teve após o exílio de tentar asilo no Egito era um fracasso, era um engano, pois o próprio Egito, 20 anos antes da queda de Jerusalém, já havia sido derrotado, já estava sob o domínio dos caldeus e não mostrava nenhum tipo de força que pudesse vencê-los em batalha. O Egito não era o destino seguro. Eles deveriam confiar no Senhor e não nos seus planos. Ainda assim, apesar do pecado desse povo, o Senhor desejava restaurá-los. O juízo contra as nações também era a lembrança de que o Senhor agiria com graça para com seu povo. Esses textos também trazem luz à obra de Cristo. Por meio dessas passagens de juízo contra as nações, nós reconhecemos e relembramos que Cristo é o Rei a quem pertencem todas as nações. Ele exercerá juízo tanto contra o Egito, contra a Filistia, contra Moabe e contra todos aqueles que se opõem a Deus. Além disso, a preservação de Israel, como é anunciada na promessa de Jeremias, também ecoa a realidade de que o povo de Deus será preservado em meio ao juízo. O juízo não será para a destruição do povo de Deus, mas para a sua purificação, para que eles sejam santificados definitivamente, para habitarem para sempre diante do Senhor. Dessa forma, assim como esses textos apresentam a promessa da habitação com Deus, eles também nos exortam a vivermos em santidade. O orgulho, a autoconfiança das nações que foram abatidas pelo Senhor devem confrontar nosso próprio pecado. Não devemos confiar em nós mesmos. Não devemos confiar que a salvação é obtida por meio da nossa força, das nossas riquezas, do nosso desempenho, mas devemos relembrar que a única forma de sermos salvos é confiando na obra de Cristo, no juiz que exercerá juízo na terra e que julgará as nações. Toda a falsa segurança será destruída. Por isso, também entendemos que, por meio de Cristo, nós temos a única segurança verdadeira. Se a nossa única esperança está em Cristo, ao obtermos a Cristo, ao crermos em Cristo, já estamos livres do juízo de Deus. O juízo de Deus já não está mais sobre nós. Como Paulo declara, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, se você já depositou esperança em Cristo, o seu coração pode descansar em paz nele. Agora, se você continua confiando em suas obras, continua confiando no seu desempenho, volte-se a Cristo. Reconheça que a única esperança de salvação está nele.